Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo novamente a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. O bate-papo de hoje é com Alex Araújo, ator, diretor, dramaturgo, professor de teatro na Companhia do Caminho Velho. Companhia que, aliás, ele ajudou a fundar aqui em Guarulhos em 2007, em parceria com a Unifesp. Então, depois do intervalo, a gente vai conversar com ele sobre a companhia, sobre a carreira e, evidentemente, sobre dramaturgia aqui na cidade de Guarulhos. Ponto de Vista, volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Ponto de Vista de volta, então a gente vai conversar aqui com o Alex Araújo, mas antes da gente bater um papo com ele, quero só aproveitar e dar um recado para você. Aproveite e mande o seu e-mail também para pontodevista@camaraguarulhos.sp.gov.br. A gente entrevista aqui no Ponto de Vista personalidades da cidade, pessoas que têm alguma ligação com Guarulhos. Se você conhece alguém que tem uma história bacana, mande para a gente, porque essa pessoa pode ser entrevistada aqui. Hoje é o Alex Araújo. Olá, Alex, obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista. Olá. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho então da Companhia do Caminho Velho, Alex. Como é que foi fundar isso em parceria com a Unifesp? Fala um pouco pra gente. Bem, a companhia ela nasce em 2007, junto com a criação da EFELESH, da Escola de Filosofias, Ciências e Letras Humanas. E ela nasceu da vontade, quando a gente entrou, o campus fica lá no Pimentas, quando a gente entrou no campus tinha um teatro, o Adamastor Pimentas, gigantesco ali no meio, e os alunos chegaram ali, olharam e falaram, tem que ter teatro aqui. E a partir daí as pessoas começaram a se encontrar. Nesse primeiro movimento eu não estava ainda ali, eu ainda não dirigia esse grupo, ainda nasceu com a vontade de ser um grupo, mas esse movimento rapidamente se organizou de modo a se transformar numa companhia de teatro. Isso foi em 2007, né? Isso foi em 2007. Quase 9 anos atrás. Então. Exatamente. O ano que vem a gente completa 10 anos. Já faz uma década. E essa parceria com a Unifesp, como é que é? Ela aconteceu naturalmente. A gente estava lá dentro, éramos alunos da Unifesp e existia uma vontade muito grande de entrar em contato com o Pimentas, de conversar, de dialogar, de estar ali no Pimentas, porque o campus da Unifesp aqui em Guarulhos, ele é diferente dos outros campos de universidade pública, sobretudo aqui de São Paulo, que ele fica numa região, mas não central, de um grande município. É bem periférico. Né? É, bem periférico. Então, era bem diferente aquilo que a proposta. E para a gente não existiria outra possibilidade se não fosse em diálogo com a população. E o teatro, para a gente, até hoje, a gente acredita que uma das melhores formas de que ocorra esse diálogo, assim, tanto para a pesquisa quanto para que o povo de Guarulhos saiba que é um espaço público, é um espaço de todos nós, a universidade pública. E ela forma atores, é uma companhia que é uma escola também, sim, né? Ela sim. forma atores. É uma vontade muito grande nossa, assim, dos nossos cursos de iniciação teatral, onde as pessoas que sejam matriculadas na Unifesp para fazer filosofia, sejam que moram no Pimentas, nunca fizeram teatro, sejam de que idade for, dos 14 até 65 anos. Então atende a comunidade de modo geral. A comunidade de modo geral. Então as nossas turmas são sempre mescladas. Tem alunos da graduação, da pós-graduação, tem alunos de 16 anos que estão no ensino médio, tem alunos que fazem outras universidades
em Guarulhos ou até de outras cidades. Tem pessoas que nem foram para universidades. É isso que eu ia perguntar, não precisa ser aluno da Unifesp, Não então. precisa ser aluno. A pessoa pode se inscrever. Pode, qualquer pessoa pode se inscrever. E como é que faz para se inscrever? Para se inscrever, a gente, toda a nossa divulgação é via Facebook. A gente tem uma fanpage, Companhia do Caminho Velho. Companhia do Caminho Velho, eu acho. Exatamente, você procura, você acha lá, e lá a gente coloca a ficha, a descrição, o e-mail, a pessoa pode ligar para a gente se ela tiver dúvidas, é uma ficha super simples, onde ela preenche e lá tem os horários que a gente oferece. Como é em parceria com a Unifesp, tudo grátis. Tudo grátis, tudo gratuito, não paga nada, geralmente é um curso de 6 meses, às vezes já é um ano. A gente procura sempre fazer uma temporada de apresentações, que às vezes acontece dentro da Unifesp mesmo, às vezes acontece nos teatros de Guarulhos. E a pessoa se inscrever e não tem nenhuma você tem uma quantidade limitada de vagas lá? A gente costuma ter pelo espaço, mas geralmente a gente atende sempre muito mais. Também é muito comum no teatro, você começa com 30, termina ali com 20. Então a gente sempre começa com muito mais, assim. E a gente dá geralmente 2, 4 cursos por semestre. Mas a capacidade de atendimento hoje está em quanto, mais ou menos, por turma? Hoje, esse ano, a gente vai dar 4 cursos. Então, eu vou dar 2, a Carolina vai dar 2. E vai estar ali aproximadamente 50, 60 pessoas. Cada professor dá 120 atendidos esse ano. Vai por aí. Até que é um número bacana, mas você está falando desse ano e a Unifesp ela teve fechada, né? Sim. O campus aqui teve fechado. Sim. Isso atrapalhou muito vocês? O que aconteceu assim, ela fechou em dezembro, o ano passado, faz uns 2, 3 anos que a gente está aqui no Macedo, e aí ela fechou pelas férias para ocorrer essa mudança. Era para o campus abrir em março, ele não abriu por conta de algumas questões de infraestrutura, que a energia não tinha sido ligada. Pelo tamanho da obra, a gente até previa que ia acontecer algo parecido, mas agora vai abrir dia 18, provavelmente, de abril. E aí o que a gente espera é que as atividades continuem como estavam. E aí com uma grande novidade, que é um prédio totalmente novo, grande, com uma infraestrutura adequada para o campus e também para a gente. Não, é importante. Se for para melhorar, sim, né? Sim, ok. Sim. Tomara que melhore mesmo. Sim. E o Alex Araújo, como é que começou a gostar de teatro? Eu já vai fazer uns 20 anos. Eu comecei a fazer teatro em 97, em Campinas, eu sou de Campinas. E eu comecei como ator, fiquei uns 10 anos enveredando na atuação, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer dramaturgia. Quando eu vim para São Paulo, eu vim fazer filosofia, não tanto por amor à filosofia, mas por amor à dramaturgia. Eu sabia que pela filosofia eu poderia me aproximar mais. Teve alguém que te inspirou, assim? Você tem algum dramaturgo que você gosta muito? Não, acho que o dramaturgo tem o Nelson Rodrigues, que é um cara que eu acho que é um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. E enquanto encenador também, o Antunes Filho é um cara que eu prezo muito, assim. E ser dramaturgo no Brasil dá dinheiro? Porque eu, quando fiz jornalismo, eu tinha consciência de que eu não fiz uma profissão para ser rico. Acho que você deve ter ido pelo mesmo caminho, imagino. Sim, aliás, nada que eu faço, que eu fiz na minha vida foi por dinheiro, né? À toa que eu fui ator, dramaturgo e filósofo. Então não é isso que me motiva. Mas eu acho que tudo que você faz com muita vontade e crê, e você levanta cedo, fica 14, 20 horas fazendo por algo que te motiva naquilo, acaba trazendo o dinheiro necessário para se sobreviver. Você acaba sendo recompensado, exatamente, né? Na verdade, pela sua dedicação, pelo seu esforço pessoal. Não traz, não são profissões valorizadas economicamente. Quer dizer, se alguém imagina fazer isso para ganhar dinheiro, não imagine. Eu diria que se alguém imagina fazer qualquer coisa só por dinheiro, acho que tem alguma coisa equivocada aí. Com certeza. E em Guarulhos, como é que você vê aqui a dramaturgia, o teatro em Guarulhos? Você acha que a Secretaria de Cultura ela tem uma boa atuação na cidade, permitindo até a realização de peças gratuitas para a população? O que você pensa a esse respeito daqui? Eu acho que pela grandiosidade de Guarulhos, pela importância econômica e política que ela tem no cenário nacional, está aquém. Eu acho que a coisa poderia ser muito mais pulsante, assim.
Eu acho que existe uma cena, não só voltada para o teatro, mas de artistas de Guarulhos que agora são mais independentes, que se pretendem uma liberdade que, em diálogo com as políticas públicas, não é permitido, que acho que merece ser olhada, assim. E eu não vejo o poder público olhando para isso. Eu acho que deveria ser olhado, o diálogo deveria ser mais tete a tete, assim. Mas eu não vejo. Eu acho que existe uma série de coletivos, eu vejo uma série de coletivos se organizando, às vezes são casas que existem em Guarulhos onde as pessoas fazem, onde a cozinha é um ateliê, onde a sala é uma sala de ensaio, onde existem apresentações e saraus durante o final de semana. E eu acho que ali está a diferença, ali está o poder do artista de Guarulhos, de onde inclusive a Companhia do Caminho Velho se insere. Assim, a gente se pretende como um grupo que monta teatro, que cria obras voltadas para a dramaturgia, que pesquisa a dramaturgia, que pesquisa, mas que também forma, mas que também quer pensar na difusão de tudo isso, que está dentro de uma universidade e que tem toda essa diferença. A gente quer dialogar a partir disso, e esses grupos também, eles querem dialogar a partir disso. E me parece que essas políticas públicas estão mais voltadas para uma coisa muito arcaica de fazer, uma forma muito arcaica de fazer teatro, de fazer arte. Eu acho que esse diálogo precisava ser um pouco mais potente. Muitos são os artistas que reclamam, né, dessa atuação da secretaria aqui. Mas tem um festival, não tinha um festival de teatro que a secretaria promovia, pelo menos? Tinha um encontro de teatro. Eu acho que é exatamente essa lógica. Mas eu acho que tinha um de teatro também. É um festival onde os artistas não se sentiam contemplados, eles não se sentiam, não era ali não era o melhor lugar para ele mostrar o que ele pensava, não tinha o espaço que ele pensava. Tipo, a maior parte dos artistas aqui de Guarulhos, eles não estão mais pensando em grandes teatros, em experiências faraônicas. Ele está pensando no tete-a-tete, no falar aqui, com a comunidade. Próximo. E aí me parece que ainda eles não perceberam isso. Assim. Acho que quem tem que pensar então, falta uma política pública cultural, você acha? Falta uma política pública cultural? Eu acho que falta que seja condizente com os artistas daqui, com a potência dos artistas de Guarulhos. E aproximando mais do público. Exatamente. Sempre. Que é a razão de ser de qualquer arte. Exatamente. Né? Não deixa de ser o público. Claro. Questão da Lei Rouanet. Ponto de vista, a gente pede alguma opinião da pessoa, né? Para não fugir ao nome, então falar o seu ponto de vista sobre. Sim. Muita gente tem falado da Lei Rouanet ultimamente, né? Tem sido alvo de algumas polêmicas, que artistas vêm se apropriando de verbas para um determinado fim e não é o fim artístico. O que você pensa hoje sobre a Lei Rouanet? O que dá para você avaliar nesse sentido? Eu acho que a política da Lei Rouanet, ela seria ainda mais interessante se parte dela, ou não sei se parte integral, mas pelo menos parte dela fosse voltada para aquele tipo de arte que não se encontra, que não vive sozinho economicamente, que não encontra respaldo que não vende, digamos assim. Porque tem que não é nada comercial, exatamente. Que não se sustenta. E por quê? Porque ele precisa desenvolver a linguagem. E muitas vezes uma obra, por exemplo, pensando no Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues, quando ele surge, e é assustador o que ele faz com a dramaturgia brasileira, ele é, de certa forma, rechaçado por boa parte da sociedade tradicionalista, que não consegue olhar para aquilo e não sentir não ter uma questão moral muito forte. Não dá para a gente imaginar que esse sujeito vá se manter, mas se não fosse isso, não existiria Shakespeare. Shakespeare não teria se desenvolvido, não fosse um apelo econômico, que naquela época ele conseguia, ou não fosse uma grande força do Estado, de uma política pública, que sempre existiu, da Grécia até hoje, e é importante, aquilo não se desenvolveria. E não há grande Estado, não há grande civilização sem grande teatro. Eu acho que é para esse olhar que a gente precisava olhar. Eu acho que a Lei Rouanet, ela precisaria olhar também, ou principalmente para isso. Agora, quando a gente vê grandes shows que já geram grandes cifras, já são comerciais, filmes, né, que já são exatamente, comerciais também. Utilizando, a maior parte que utiliza essa verba, eu não acho que seja uma boa forma de utilizar, um bom caminho.
Não, e isso tem que ser bastante falado mesmo, né? Sim. Porque você esclareceu bem. Há eventos que comercialmente se sustentam. O filme Exatamente. o show se sustenta. Agora, aquele que não se sustenta é o que mais precisa de verba. E já que a gente está nesse caminho meio político, né? Hoje você acha que tem algum texto que retrate a situação política atual do país? Eu acho que existem inúmeros textos que retratam a situação política dos últimos 10 anos, e inclusive alguns que apontam para os próximos 10 anos. Eu acho que... Só que esses textos não estão aí, não estão sendo editados, não estão circulando. As dramaturgias que a gente monta, eu sou dramaturgo, a gente monta a dramaturgia de amigos nossos que moram em São Paulo, aqui em Guarulhos, que são pessoas que estão escrevendo agora sobre esse tempo, mas que não dá para escrever de uma forma antiga, não dá para o diálogo, uma mesa, pessoas sentadinhas na mesa, tomando um chá e falando sobre o que está acontecendo, porque nem o noticiário mais está dando conta, porque todo dia é uma notícia nova e você olha para aquilo e você fala, meu Deus, isso é possível, isso não é possível, eu não sei se eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. E como, dado a complexidade disso tudo. A dramaturgia, a forma da dramaturgia precisa respeitar isso, precisa estar em diálogo com isso. E existe, só que isso ainda não é... Eu acho que a gente ainda precisa conhecer bastante. O Bonita que a gente montou tem a ver com isso, o nome tem a ver com isso. Tem uma série de espetáculos, faz pouco tempo eu montei uma peça como ator com o Roberto Alvim, chamado Necrópolis, que tem muito a ver com o que a gente estava passando na época que ela aconteceu, que foi ali em 2013, na época das manifestações. A peça falava sobre aquilo. E a gente, inclusive, um dos dias a gente não conseguiu apresentar porque ficava na Rua Augusta, em São Paulo, e estava acontecendo uma manifestação na própria rua. E a gente ficou besta, inclusive, do que como aquele assunto refletia o que estava acontecendo lá fora. E eu vivo com isso quase todo dia na sala de ensaio. Ou seja, eu vivia com isso com Bonita, vivia com isso com o nome, e todas as peças que eu estou pensando montar, de dramaturgos vivos aqui, pulsantes, com muitas vezes entre 40, 30 anos, fala sobre isso. E, aliás, não deixa de ser clichê, mas é verdade, né? É a vida imitando a arte e vice-versa. Né? E a arte imitando a vida. Agora, antes da gente ir para o intervalo, já que a gente está nesse ponto que eu acho até mais alto aqui do programa, eu toquei na questão política, até para repercutir um pouco com você, porque recentemente teve uma polêmica na peça Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos, vou ler aqui, porque eu tenho o resumo, em Belo Horizonte, e foi encenada lá. E aí foi interrompida a peça, depois da plateia reagiu a um comentário político do Cláudio Botelho, que é o ator, e ele fez um comentário sobre a Lula e a Dilma, né? Sim. E aí colocando os dois como ladrões e tal. E aí parte da plateia vaiou bastante e parte da plateia deixou o local. O que você pensa desse tipo de comentário dentro da peça, já que ali não estava originalmente previsto isso, o Chico Buarque ficou doido da vida, porque ele sempre foi de esquerda, né? Sempre teve até algumas ligações com o partido. E disse que não ia permitir mais que se usasse música dele e o caramba. O que você pensa a esse respeito? Você acha que o ator foi mal ou não? Ou as pessoas estão com uma animosidade muito grande? Só para fechar, eu acho que tem um determinado momento que ele fala que o que estava acontecendo ali tinha a mesma coisa de 64, quando o exército, as forças armadas não deixaram que Roda Viva acontecesse. Falou isso mesmo. Eu acho que isso é completamente equivocado, não tem nada a ver. O público tem o direito de parar quando ele quiser. Ele tem o direito de não gostar e de gostar. Porque não é uma censura que veio de cima, né? Exatamente. É o único ponto do encontro teatral que merece se colocar ali. Ele pode se colocar do mesmo jeito que o público do Shakespeare fazia. Ele tacava tomate na cabeça do ator. Shakespeare, não é qualquer um. Né? Tem direito sim, o público tem direito sim. Então eu acho extremamente equivocada essa comparação onde ele se coloca. Eu acho que ele também tem o direito de se colocar ali, de falar o que ele acha. Eu acho que numa democracia é importante isso. É importante que ele tenha o direito de falar o que ele acha. Mas dentro de uma peça que não estava prevista esse mesmo trecho, dentro não de tem uma problema. peça, acho que mesmo dentro de uma peça, acho que se o dramaturgo ter gostado ou não, talvez era uma escolha a ser feita antes, de autorizar ou não autorizar. Era óbvio que aqueles artistas fariam isso. A gente sabe, a gente conhece qual é o gosto e qual é o posicionamento político e a ideologia do diretor. Eu duvido que o Chico Buarque não saberia disso. Agora, eu acho que ele deve se colocar assim. Agora, impedir que o público se manifeste também, eu acho, não faz sentido isso. Como assim? Você pode se colocar, mas o público não. Ele tem que sentar e ouvir, deixar entrar no ouvido dele do jeito que você quiser. Não, isso não é liberdade, isso não é democracia.
E para fechar, eu acho que boa parte do que ele falou que demonstra um olhar um pouco bem restrito e muito preconceituoso de coisas, de palavras que ele falou ali, de forma que ele tratou o próprio público, que eu acho muito retrógrado. Não dá pra gente nem entrar nessa área. Não tem. Quer dizer, as pessoas precisam ter a mente mais aberta para ouvir e também para saber opinar. Exatamente. Tanto saber opinar como saber ouvir. Alex, a gente vai fazer uma pausa aqui, a gente vai fazer um intervalo. Na volta a gente vai falar um pouco mais dos textos, então você citou Bonita aqui. Sim. A gente vai falar um pouco melhor e mais algumas perguntas polêmicas sobre texto que eu tenho de teatro para você. Ponto de Vista faz uma pausa, então a gente já volta. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legal, Ponto de Vista então está de volta. Hoje a gente está conversando aqui com Alex Araújo, que é ator, diretor, dramaturgo, professor de teatro, fundador da Companhia do Caminho Velho. A gente já falou um pouco disso no primeiro bloco. E você falou da peça Bonita, né? Que foi um texto mais importante, talvez, que vocês fizeram, está entre os mais importantes. Queria que você falasse um pouco da peça, Alex. Acho que Bonita foi uma pesquisa que eu acho que ela marca a maturidade da companhia. É quando a gente conseguiu fazer aquilo que a gente mais queria, onde a gente conseguiu perceber coisas, inclusive do ponto de vista da minha função agora enquanto diretor, sobre a dramaturgia, um tipo de dramaturgia que a gente queria trabalhar e verticalizar e aprofundar o trabalho do ator. A gente começou convidando um amigo nosso, que não é um ator da companhia, mas é um grande amigo nosso, que é o Diego Gonçalves, que trabalhou por um tempo com o Cacá Carvalho, entre outros. E ele e a Carolina, que já está na companhia, começou a fazer teatro com a companhia, foi aluna da companhia e agora é a principal atriz da companhia, os dois encabeçando esse espetáculo. E a dramaturgia, ela fala do cangaço, ela fala do bando de Lampião, ou mais conhecido como de Lampião, mas em Bonita a gente tem uma inversão, a gente fala não do Lampião, a gente fala da Bonita, do bando da Maria Bonita. Então é um olhar diferente sobre esse bando, sobre esse lugar que sempre foi visto muito masculino, mas ele revela outras coisas, ele mostra a flor que fica em cima ali do cactus, né? Ele é extremamente complexo, a gente vê em 40, 50 minutos de peça inúmeras figuras que surgem ali, então o ator, ele pede muito do ator, o ator precisa, em determinado momento, você está fazendo um velho mateiro ali, que está contando como que se vive ali, segundos depois está fazendo a Maria, segundos depois está fazendo alguém da polícia, e aquilo vai acontecendo numa linguagem extremamente lírica e poética, e que precisa, onde o trabalho do ator, a principal questão do trabalho do ator é de fazer aquilo ficar mais objetivo e concreto. Aquilo gerar imagens em quem está assistindo, aquilo gerar imagens potentes e para que a gente consiga seguir aquele percurso. Essa peça hoje não está mais em cartaz, né? Vocês já encenaram há algum tempo? Não, a última vez que ela entrou em cartaz foi em Osasco, no final do ano passado. A gente teve uma carreira bem interessante, a gente estreou no Sesc Ipiranga em São Paulo, de lá a gente foi para o Palapatões, fez uma segunda temporada, depois a gente foi para o festival, para o FENTEP, um festival lá de Presidente Prudente, um dos principais festivais de teatro do Brasil, e depois a gente foi para Osasco. E agora a gente quer muito, durante esse ano, fazer uma temporada aqui em Guarulhos, que a gente já vem tentando negociar com a prefeitura, com a secretaria, e a gente ainda, até agora, a gente não conseguiu, mas no Pimentas vai acontecer em algum momento, a gente quer muito que isso aconteça. Tomara que dê certo, a gente sabe que às vezes esbarra nessas questões, como a gente colocou aqui da Secretaria de Cultura. Falando um pouco de texto, Alex, a gente sabe que os textos das diferentes mídias são diferentes, né? Sim. Evidentemente.
Então, quando a gente faz jornalismo, por exemplo, a gente sabe que rádio é uma linguagem, TV é uma linguagem, impresso é outra, agora tem internet, então, por razões óbvias, claro. E o teatro é uma outra linguagem que vem, às vezes, a complementar isso tudo, porque tem muito ator que faz teatro e faz televisão também, principalmente com a telenovela, né? A diferença principal é que o texto da TV ele vem mais mastigado sempre. Você acha que o texto da TV ele subestima um pouco o telespectador, ou ele não leva tanto a reflexão, ou do teatro é mais elaborado? O que você pode dizer com relação a esse tipo de diferença? Eu fico até um pouco... Eu não consigo estabelecer essa comparação, até mesmo por nunca ter trabalhado em TV ou em cinema, mas a gente passa pelo... Acho que tudo tem a ver com o fato da dramaturgia ter 2000 e tantos anos. E o cinema, a TV, essas outras linguagens, elas ali 100, 150 anos. Né? Então a gente tem, necessariamente, quando se foi fazer o primeiro filme, o que se tinha de referencial mais claro era ou a primeira publicidade, enfim, era tanto o jornal impresso quanto, mas principalmente a dramaturgia. Então uma teledramaturgia, ela já pressupõe 2000 anos de histórias da dramaturgia. Eu acho que tudo depende da obra. Né? Não tem como você falar que o cinema é menos aprofundado se você compara um Truffaut, ou mesmo um Hitchcock, ou um Lars von Trier com um Nelson Rodrigues, ou enfim. Ou como existem obras rasas em qualquer linguagem. Né? Mas esse histórico não dá para passar por cima, né? Esses 2000 anos, claro. de Ésquilo a Shakespeare e a Bertolt Brecht, aí vai. E você acha que tem espaço para texto trágico no teatro? Porque o brasileiro é muito acostumado à comédia, ao texto que diverte, aquela coisa mais leve. Você acha que tem espaço aqui para o texto mais trágico, mais dramático? Acho que tem espaço para tudo, mas até falando um pouco sobre o nosso trabalho, como a gente vê a dramaturgia que a gente vê hoje, ela tem a ver com uma desconstrução daquilo que a gente sempre entendeu como dramaturgia. Então, os textos que a gente está trabalhando, que a gente escolhe trabalhar, que nossos amigos, parceiros também trabalham, tem a ver com dramaturgias que não passam necessariamente por reconstruir a vida a partir de personagens ou de contar uma história. Existem outras possibilidades de fazer teatro que pode inclusive não contar com o personagem, que pode o trabalho do ator é feito de uma outra forma. Então, investigar isso e ampliar os significados que dramaturgia, que a palavra dramaturgia, que a linguagem dramaturgia possa ter, é muito importante para a gente. Então, vai para além do trágico, vai para além do drama, vai para além se dá para fazer mais do que comédia, dá para se fazer teatro, inclusive, de formas que a gente ainda não consegue nomear. É nisso que eu acredito, é nisso que a Companhia do Caminho Velho acredita. E no que você não consegue nomear, eu vou dar um exemplo de uma performance que eu queria que você comentasse, que foi muito polêmica, a performance Macaquinhos, não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. Eu tenho aqui uma história que eu vou passar para você. 2014, um grupo de teatro apresentou o projeto no Festival Mix Brasil, em São Paulo, e em novembro do ano passado, no Sesc Patativa do Açaré, em Juazeiro do Norte. E a temática era que as pessoas deveriam explorar os ânus uns dos outros. Sim. Né? Aí colocaram o nome de macaquinhos. E aí tem aspas aqui para os artistas, né? De acordo com os artistas Caio, Mavi Veloso e Yang Dallas, que são os idealizadores do projeto, a apresentação tinha o intuito de ensinar que existe ânus, ensinar a ir para o ânus e ensinar a partir do ânus e com o ânus. Então, eu não sei se cai nessa temática um pouco diferente, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o conteúdo. Eu acho que é difícil mesmo você entender um conteúdo para qual você não está preparado às vezes, né? Sim. O que você acha um pouco dessa performance? O que dá para comentar em termos de conteúdo? As pessoas têm razão de se espantar ou não? Ou é preciso abrir a mente? Ou é difícil de entender o conteúdo? Deveria ser melhor passado? Você pode falar. Acho que todo mundo tem direito de se espantar com qualquer coisa. Eu acho que isso é importante. Inclusive, na situação política que a gente se encontra, não tem como não se espantar com algumas coisas. E às vezes a gente começa a não se espantar com coisas que a gente fica espantado de não se espantar. Né? É engraçado isso. Por si só, esse espetáculo, essa performance que você falou, por si só, ela não... pela ideia, não dá para se dizer que se uma obra
é pungente ou não, se ela é válida ou não. E talvez acho que não me cabe dizer isso, se ela é válida ou não. Quem tem que dizer é o público, né? Mas ao mesmo tempo, até porque público tinha, inclusive, na exatamente, performance. Então, exatamente. né? E certamente pessoas acharam interessante, pessoas não acharam. Mas não é porque tem um ânus. Eu acho que o ânus não tem grande problema. Eu acho que a gente vive num tempo onde o ânus passa a ser um problema. Ele não precisa ser um problema. Acho que todo mundo tem. É um negócio que é democrático. Todo mundo tem. Todo mundo lida com ele de alguma forma. E cada um lida com o seu. E mostrar ou não mostrar, cai na mesma lógica de eu querer ver ou não querer ver. Se ele me mostra, eu fecho o olho. Se ele me mostra, eu saio. E eu posso, inclusive, falar mal daquilo. Quer mostrar, mostra. Eu acho que a gente precisa estar num lugar onde é possível e é permitido, se quer mostrar, Seria mostra. essa uma verdadeira liberdade de expressão? Sim, eu acho que passa por aí. Eu acho que se eu entro dentro de um determinado lugar, dentro de uma igreja, tiro a minha roupa para aviltar aqueles que estão ali, ou seja, eu entro, eu adentro, eu faço uma violência nesse sentido, talvez não seja tão interessante. Agora, mas as pessoas foram lá para ver, né? Teve um... E todo mundo tem o direito de falar, não, eu não quero isso. Para mim, por exemplo, eu sabia dessa performance, eu não fui ver, mas longe de mim falar que ela é uma... Mas eu acho que o mais importante disso é o seguinte, independente da ideia, não é a ideia, não é uma sacada que faz a coisa ser alguma coisa, que aquilo ser interessante. Dentro do trabalho do ator, do performer, de todo mundo que está envolvido com aquilo pode ser pulsante ou não, aquilo pode ser interessante ou não. E não está nas explicações dos artistas, muitas vezes. Está ali no que você vê ali. Se aquilo mudar a forma da pessoa ver o ânus, já é válido. Sabe? Tipo, já mudou alguma coisa em alguém. Exatamente, porque tem pessoas que passam a vida querendo cercear o ânus do outro. Pra quê? Não tem pra quê. Tipo, deixa o ânus do outro no lugar que ele é devido. Né? Acho que a gente precisa parar um pouco com esse lugar de... eu digo, a nossa sociedade, nós, enquanto gênero humano, precisamos parar de se preocupar tanto com o ânus do outro e se eu não gosto, só não vai até lá, não precisa se meter com isso. E com certeza tem público, então tem pessoas que são atraídas, tem pessoas que não, como em tudo na Exatamente. vida. Fala um pouco do futuro, Alex, o que você está pensando para a companhia? Tem peça nova? Então, a gente está com muita vontade de começar nossos cursos, a gente ainda não tem a data certa para começar as inscrições, mas quem estiver interessado é só ficar ali de olho na nossa fanpage. Além disso, a gente também ainda não tem as datas ainda, mas tem 2 espetáculos engatilhados para esse ano. Um já está no processo, está quentinho, assim, eu acho que entre julho e agosto e outubro a gente estreia, que é o Nomen, que é um espetáculo da companhia que pela primeira vez a gente faz uma parceria com outro coletivo, que é o Coletivo dos Pássaros, lá de São Paulo. Bacana. Que é um ator de lá e a Carolina, eu que estou dirigindo, e o texto é de um dramaturgo chamado Bruno Feldman. Além disso, a gente pretende muito voltar com Bonita, aqui em Guarulhos, sobretudo, e continuar apresentando. E em breve, eu acho que dentro de 2 meses, a gente começa a montar pela primeira vez um texto meu dentro da companhia chamado Miúda, que fala sobre a partir da imagem da Carmen Miranda, a gente vai falar um pouco sobre a mulher brasileira e, sobretudo, sobre mulheres como a Carmen Miranda, que tem aquele brilho no olho que enlouquece a gente só de olhar. Assim. Então, e dessa potência. Todas as nossas obras agora, além de ter uma grande vontade por dramaturgia que amplie a linguagem artística, elas também passam por falar sobre a mulher e por um ponto de vista feminino. Assim, desde do Hoje início... está muito em voga. Isso, exatamente. Desde o início da civilização ocidental, são palavras masculinas, são pensamentos masculinos que organizam isso. A gente está partindo do pressuposto... E agora, isso é o pensamento feminino. Como que a gente organiza isso? Como que a gente... ou desorganiza isso? Como a gente começa a quebrar alguns valores, aquele valor da honra, e descobre outras coisas.
né? O com Bonita foi assim, com o Nomen está sendo assim, com o Miúda também a gente pretende que seja assim. Isso aí, boa sorte, tomara que as aulas e as oficinas retornem logo. Sim, Principalmente tomara. aí, porque deve ter gente com muita vontade de fazer teatro aqui na cidade. Com certeza. Principalmente grátis e com a qualidade que vocês apresentam. Queria que você deixasse seus contatos, então, para quem quiser aí achar o Alex, achar a companhia, como é que faz? Sim, acho que o nosso principal canal é a fanpage, a Cia do Caminho Velho. Procura lá no Facebook, o que vocês acham. Ali a gente vai colocar as inscrições, os espetáculos que a gente vai apresentar. Também, se tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail para ciadocaminhovelho@gmail.com.br. Certo, e telefone, quer deixar algum? 987 40 13 31. Muito bem, procure o Alex. Alex, muito obrigado por ter vindo. Para a gente encerrar, quero que você fale se você prefere atuar, dirigir, dar aula, ensinar, o que você prefere? Tem algum que é o seu xodó? Enquanto artista, eu sou diretor e dramaturgo. Não sou mais ator, mas enquanto diretor e dramaturgo, eu estou sempre olhando para o ator. Mas dar aula também é uma coisa que me move muito, assim. Alex, muito obrigado. A câmera está aqui. Se quiser fazer consideração final, já agradeço por você ter vindo aqui ao Ponto de Vista. Eu gostaria muito de agradecer o convite da TV Câmara, que foi muito gostoso estar aqui e que eu faço votos de que o programa só cresça, só aumente, que é muito importante para Guarulhos. Tomara, e a TV também. Muito obrigado, viu? Esse, então, foi o Ponto de Vista de hoje, aqui com o Alex Araújo. Hoje mais dramaturgo do que qualquer outra coisa e mais diretor do que qualquer outra coisa. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Lembrar você que o programa Ponto de Vista vai ao ar toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, transmissão aqui pela NET, canal 7 digital, para você que tem TV por assinatura, ou então acesse lá o nosso site, que a transmissão é simultânea. Muito obrigado então e nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.